Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, nós iremos fazer aqui, dando continuidade à nossa série de meditações no livro de Eclesiastes. Estamos no mês de novembro e iremos meditar em Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 1 para hoje, que diz: Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A corrigida. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Praticamente a mesma coisa da corrigida. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. A Nova Almeida atualizada. Atira o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Diz a NVI. A linguagem de hoje diz assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Veja que a linguagem de hoje já traz uma linguagem bem mais direta, praticamente uma interpretação do texto. Mas vamos aqui em breves análises. Você pode perceber que essas versões de Eclesiastes 10, de Eclesiastes 11, versículo 1, apresentam variações interessantes que influenciam a interpretação do versículo, especialmente na forma de como expressa a ideia do lançar o pão sobre as águas. Essa ideia de lançar o pão sobre as águas. Analisando aqui essas duas versões, Almeida, corrigida e atualizada. Ambas as versões utilizam o verbo lançar e o substantivo, que aqui representa um ato de dar ou de investir, sem esperar um retorno imediato, né? Aqui já pode ser direcionado para a questão de investimentos. Sim, que nós poderíamos utilizar e falarmos deste assunto também. O ato de dar ou investir sem esperar um retorno imediato, é investimento a longo prazo. O termo pão pode ser entendido como um símbolo dos recursos tanto materiais, né? Materiais. E lançar sobre as águas indica um ato de fé e generosidade, confiando que, mesmo sem o controle, o retorno virá depois de muitos dias. Uma coisa interessante. Mesmo sem controlar tudo, que não há ser humano que tenha controle de tudo, que saiba de tudo, que prevê o futuro. Não. É preciso fé. É preciso fé. Queira ou não queira, é necessário fé. Então as traduções elas mantêm o simbolismo sem explicar o significado financeiro, no caso a corrigida e a atualizada. A Nova Almeida, a NAA, segue o mesmo sentido das versões corrigida e atualizada, mas moderniza a estrutura, né? Traz uma visão mais moderna da estrutura. A frase usando o seu pão e você, para uma aproximação direta ao leitor. Mantém o simbolismo do pão e o do lançar sobre as águas, sugerindo uma ação generosa e confiante, né? Ato de fé, de certa forma, embora sem trazer uma conotação econômica explícita. A NVI troca lançar por atire, termo que pode trazer uma sensação de desprendimento mais forte, como algo que se solta intencionalmente, enfatizando o ato de confiança, né? O uso do verbo tornar a encontrar reforça a certeza do retorno. Mas de maneira indireta, ainda deixando a aplicação do texto até certo ponto em aberta. A nova tradução em linguagem de hoje
interpreta o simbolismo do versículo de forma prática e explícita, sugerindo empregar o dinheiro em bons negócios, ao invés de lançar o pão sobre as águas. Essa abordagem reduz a ambiguidade, né, a palavra de duplo sentido, e adapta o conselho para o âmbito financeiro e dos investimentos. A frase "com o tempo você terá o seu lucro" elimina a metáfora. Ela explica, né? Explica. Mostrando que, embora o retorno não seja imediato, ele é esperado. Não é um retorno imediato, é algo que exige paciência. Fidelidade ao texto original. As versões corrigidas, atualizadas e nova atualizadas, NVI, mantém a metáfora original de lançar o pão sobre as águas. Uma expressão que parece indicar um ato de generosidade ou investimento altruísta. As metáforas na linguagem original são respeitadas, deixando a interpretação mais aberta, enquanto a linguagem de hoje opta por uma tradução interpretativa. É o que eu disse, ela interpreta, aplicando o ensinamento a um contexto financeiro. Sobre a questão do estilo, do tom do estilo, a corrigida e atualizada, elas usam um tom mais formal, tradicional. Isso é característico delas, enquanto a NA e a NVI optam por uma linguagem moderna, aproximando-se do leitor contemporâneo. A linguagem de hoje, por sua vez, adapta o texto. Muitas vezes a linguagem de hoje é mais uma adaptação, como eu já vos disse antes, para ter um tom acessível de forma direta, aplicando a vida cotidiana de forma prática e simplificada. A questão da interpretação e a aplicação. As versões que mantêm a metáfora corrigida, atualizada, nova atualizada, NVI, permitem interpretações variadas: generosidade, investimento emocional ou financeiro. Investimento emocional ou financeiro. E até mesmo atos de caridade. A linguagem de hoje, ao associar diretamente a metáfora ao investimento financeiro, ela oferece uma aplicação prática e ela reduz a amplitude, né? Ela reduz essa questão da amplitude interpretativa, focando no ganho material. Muito bem. E vamos para frente. Vamos à frente para uma reflexão e exegese. Este versículo, ao dizer "lança o teu pão sobre as águas", usa uma imagem enigmática, como você pode perceber, que nos convida a uma interpretação mais profunda. Vamos aqui para as cláusulas deste versículo. A primeira é: lança o teu pão sobre as águas. O pão simboliza os recursos, o trabalho ou até mesmo a bondade e generosidade de uma pessoa, como nós observamos anteriormente. Esta aplicação é possível tanto para o recurso material, o trabalho físico, a questão da bondade, da caridade, da ação caridosa, da generosidade da pessoa. A linguagem de hoje já faz uma interpretação direta para a questão de investimento financeiro. Quando você lança algo, o lançar algo valioso, não é lançar qualquer coisa, é lançar algo valioso. É algo de valor, como o pão sobre as águas indica o quê? Como nós podemos ver, um ato de confiança. Um ato de confiança onde a recompensa, o retorno não é imediato e nem garantido. É o que nós podemos ver na questão do investimento de renda variável. Assim, um possível retorno positivo, mas também, assim, uma possibilidade de perda. Ambas as coisas são verdades da questão das finanças ou do investimento financeiro. O retorno não é imediato ou garantido. Mas, na antiguidade, essa expressão poderia se referir à prática de enviar produtos de comércio pelo mar, porque
esta era a possibilidade. Esta era a possibilidade de um momento onde os meios de transportes eram muito a questão marítima. Para ir de um continente para o outro, não tinha outro meio melhor do que este naquele tempo. Então aqui ele traz esta imagem, este fundo cultural, que essa expressão pode referir-se a essa prática de enviar os produtos de um comércio, do questão comercial, pelo mar, assumindo o risco de perdas, mas com a esperança de lucro, né? Com a esperança de lucro. Se lançar no mar, e veja essa imagem, de se lançar no mar, no ato de investimento de perdas e de ganhos, de riscos, mas de uma esperança de lucro. Então, lança o teu pão sobre as águas. Fala deste ato. Fala de um investimento. Fala de uma ação que tem em si uma esperança de lucro ou de retorno. A segunda cláusula deste versículo, e são apenas 2 cláusulas, diz assim: porque depois de muitos dias o acharás. Muito bem, lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão, o que simboliza os recursos, o trabalho, ou a questão, a bondade, seja bondoso, seja generoso. Tudo isso pode ser simbolizado dentro da questão do pão, da questão do pão. Simboliza todas estas questões. Então, porque depois de muitos dias o acharás. Essa frase fala sobre o retorno de um investimento ou de um ato de bondade. Muito bem. É o que a Bíblia, a palavra de Deus e a própria, o ser em si, a natureza em si, o retorno de um investimento ou de um ato de bondade. Causa e efeito. Plantar vai colher. Investimento, se você investe, seja o que for, um ato de investimento financeiro, emocional, espiritual, ou um ato de bondade, isso vai retornar, mesmo que possa demorar. Como diz Gálatas, para nós não cessarmos ou não nos cansarmos de fazer o bem, que nós receberemos, retornará para nós o que fizermos. A expressão depois de muitos dias indica que o resultado das ações pode não ser instantâneo, viu? Depois de muitos dias, os investimentos podem não trazer resultados instantâneos, imediatos, mas há uma confiança de que o retorno virá em tempo oportuno. Sim, se há uma plantação, o retorno virá em tempo oportuno. E aqui falamos de uma boa plantação, de uma semente boa, ou de uma ação boa, de uma ação generosa, de uma ação de caridade profunda. A mensagem essencial aqui é sobre a prática da generosidade e da confiança. Pois bem, o suprassumo do negócio é isto, que nós podemos trazer para uma aplicação prática para as nossas vidas. Isso aqui é o que sintetiza essa mensagem aqui. Ela traz a mensagem de generosidade e de confiança, mesmo que o resultado não seja visível ou rápido. O investimento, seja em ações bondosas, em trabalho ou em relações, traz frutos no tempo certo. No tempo certo virá o retorno. No tempo certo. Por isso, a primeira cláusula diz: lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Sobre as águas.
Em outras palavras, podemos dizer, teus recursos financeiros, o teu trabalho, seja generoso, seja bondoso e lance algo valioso, algo de genuíno valor. Porque depois de muitos dias o acharás. Todo investimento retorna. Todo investimento retorna. Então seja uma pessoa que tenha prática de generosidade e confia. Confia não no retorno humano especificamente, mas aquele que está acima de todos nós, queira ou não queira. Ele é quem estabeleceu tudo isso, e tudo isso traz sentido à vida humana. Vamos aqui para uma breve uma aplicação teológica. Confiança na providência divina. Alguns preferem confiar na força humana ou no conhecimento limitado do homem, mas aqui a aplicação é confiança na providência divina. A confiança que Deus dá trará o retorno no tempo certo. É fundamental, viu? Essa confiança que depositamos em Deus trará o retorno no tempo certo. É fundamental. Este versículo, ele incentiva o quê? A praticar atos de generosidade mesmo sem uma garantia imediata, crendo que Deus suprirá todas as necessidades. Outra aplicação teológica, outro apontamento é semear em fé e esperança. É um chamado para agir em fé, espalhando bondade e generosidade. Os frutos espirituais que semeamos hoje podem trazer bênçãos futuras para nós e para os outros, viu? Terceiro apontamento, recompensa futura. A prática de boas ações sem esperar recompensa imediata, sem ser aquela pessoa imediatista, reflete uma teologia de serviço e amor ao próximo. Então, uma vida altruísta, de dedicação, de serviço, reflete uma teologia de serviço e amor ao próximo, viu? Confiando em quem? Confiando que Deus honrará cada ato no tempo certo. Deus honrará. Para nós concluirmos, nós iremos aqui para esta aplicação prática com alguns apontamentos, como, por exemplo, pratique a generosidade mesmo em incerteza. Por que em incerteza? Porque quem pode garantir alguma coisa é só o Criador do universo, só o Senhor Deus. O homem, ele pode ter possibilidades, probabilidades. Ofereça ajuda, seja generoso com os necessitados, mesmo que o retorno pareça improvável. Isso é um ato de ajudar genuíno. Ajudar é isso, é quem realmente não tem como dar retorno a nós. A prática da bondade cria um ciclo de bênção para você e para os outros. Olha aí. A prática da bondade cria um ciclo de bênçãos. Você abençoa no sentido de se doar e você também é abençoado. Invista em relacionamentos. Invista em relacionamentos. Deus nos fez assim, para o relacionamento. E a partir do relacionamento eterno dele. Invista em relacionamentos, invista tempo, recursos em amizades e em laços familiares, sem esperar o retorno imediato. Esses relacionamentos, quando nutridos, podem trazer alegria e apoio em momentos futuros. Para concluirmos, confie no processo de Deus. Não no processo evolutivo, mas confie no processo de Deus, não em uma teoria bestial e animalesca. Confie no processo de Deus. Este versículo nos lembra que, muitas vezes, nossos esforços podem parecer sem resultado. Às vezes parece isso mesmo. Parece que fazemos e não tem resultado.
mas Deus usa cada ação para um propósito maior. Há um propósito maior. Confie que Ele trará o retorno necessário no tempo certo. A Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Pai, ajuda-nos, ó Senhor, a sermos generosos, ó Deus, a confiarmos em Ti, a termos esta essência, ó Deus, de amor e compaixão. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa cada um dos que aqui estão ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Veja aí nossa descrição, faça um comentário, deixe sua curtida. Fique na paz e até mais.